Chegou o momento da palavra, né, amados? Vamos estar trazendo uma palavra para nós estarmos aprendendo das Escrituras Sagradas. E assim como o Senhor Ele tem falado aos nossos corações, até esse presente momento Ele vai continuar falando aos nossos corações, em nome de Jesus, amém? Quem tem Bíblia, abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Vamos ler apenas 2 versículos da palavra do Senhor, que se encontra Marcos capítulo 5, verso 1, 2 e 3. Vamos ler 3 versículos da palavra do Senhor, amém? Marcos capítulo 5, verso 1 ao verso de número 3. Amém, amados? Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor: Entremente chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gadarenos. E ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro o homem possesso por espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Amém? Só até aqui. Os amados irmãos podem se sentarem, glorificando e bendizendo o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa noite. Irmãos, nós sabemos que o culto da quinta-feira ele é direcionado à libertação. Então nós trazemos palavras relacionadas à libertação. Nós trazemos palavras relacionadas à libertação. E nesta noite o Senhor colocou esta palavra no meu coração para nós estarmos falando sobre um homem conhecido como o Gadareno. Louvado e bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesta noite eu gostaria de dar um tema a esta mensagem, e o tema desta mensagem é 3 lições sobre o Gadareno. O tema desta mensagem é 3 lições sobre o Gadareno. Louvado e bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, a Bíblia diz, louvado e bendito seja o nome do Senhor, que Jesus, aqui antes dele chegar no território a qual este homem estava, a Bíblia diz que os discípulos de Jesus e o próprio Jesus, eles enfrentam uma grande tempestade. Mas a Bíblia diz que Jesus, no começo do seu ministério, ainda estava no começo, ele resolve ir à terra dos Gadarenos, louvado seja o nome do Senhor, porque ele sabia que ali tinha um homem que estava sofrendo. A Bíblia diz que antes de chegar lá, ele e os discípulos enfrentam uma grande tempestade. Só que Jesus, ele acalma a tempestade e consegue chegar no território de Gadara. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, eu vou explicar para que os irmãos venham entender o que o Senhor tem a falar aos nossos corações nesta noite. Irmãos, a Bíblia vem falar que nesse território, na região de Gadara, ali tinha um homem que, louvado seja o nome do Senhor, há muito tempo estava aprisionado por muito demônio, porque quando Jesus chega ali naquele território, o texto vai falar que aqueles demônios, eles vão falar que era uma legião. E uma legião era um número máximo de destacamento de soldados romanos. Era entre 4.000 a 6.000 soldados. Então, quando esses demônios, ele fala que o nome deles é legião, porque eram muitos, eles não estavam falando que ali era o nome deles, mas eles estavam falando que a quantidade ali que estava sobre o corpo deste homem era uma quantidade muito grande. O texto vai falar que esses espíritos imundos,
tinha fazido este homem viver em uma situação deplorável. O texto vem falar que esses espíritos imundos, irmãos, tinha levado este homem não morar dentro da sua casa. Mas o texto vai falar que os demônios, aquela legião, levou este homem morar dentro dos sepulcros. O texto vai falar que esses demônios, eles não deixavam esse homem andar vestido com roupa. A Bíblia diz, o texto diz que ele andava nu. A Bíblia diz que ele andava, irmão, se ferindo com pedra. Os demônios, louvado o nome do Senhor, fazia com que este homem se ferisse com pedra. O texto vai falar que ele também andava de dia e de noite gritando pelos montes, se ferindo com pedra. O texto vai falar, louvado e bendito seja o nome do Senhor, que a família, irmão, muitas pessoas tentaram amansar este homem, mas não conseguiram amansar este homem. Por quê? Aqueles demônios, irmão, eram tão fortes, eles tinham tanta força, que o texto vai falar que ele quebrava as algemas, quebrava as cadeias, irmão, e nada e nem ninguém podia subjugar este homem. Por quê? Porque Satanás estava ali por trás, querendo destruir, querendo humilhar, ou humilhando mesmo, louvar seu nome do Senhor, este homem. Mas a Bíblia diz que quando Jesus atravessa o mar da Galileia e ele chega na região de Gadara, a Bíblia diz que aquele homem valentão de Gadara, na região a qual o irmão ali, ele vivia naqueles sepulcros, naqueles montes, ninguém podia passar por perto. Por quê? Porque se passasse ele matava, ele ia para cima, ele subjugava. Mas a Bíblia diz que quando Jesus, ele atravessa o mar da Galileia e ele chega na região de Gadara, o texto vem falar que de repente, irmão, quando Jesus desce do barco, o texto é enfático aqui, nem mostra o discípulo descendo do barco. Por quê? Porque este homem aqui era famoso, irmão. A fama dele de valentão, a fama dele de homem forte, de homem que esbagaçava tudo, de louco, era grande. Então o texto nem relata que os discípulos desceram do barco, eles ficaram no barco com medo. Eles ficaram no barco com medo, não saíram nem da água. Por quê? Porque o homem era perigoso. Aí Jesus, ele pisa, irmão, no território de Gadara. Aí quando Jesus pisa, já vem de encontro à sua pessoa aquele homem, irmão, a qual a sociedade ali não pôde ajudar, a qual a família, a medicina não pôde ajudar. A Bíblia diz que lá vem ele correndo, irmão. Eu posso ver a cena quando Jesus pisou nas margens do mar da Galileia, na região de Gadara. Eu posso ver aquele homem ali dominado por aquela legião, correndo em direção de Jesus. E os discípulos dentro do barco pensando assim: eita, o mestre vai levar uma surra. Aquele cara ali, ele vai arrebentar o mestre. Ninguém consegue amansar aquele homem. Mas a Bíblia diz que quando aquele homem vem correndo, os discípulos pensando que ele ia espancar Jesus, a Bíblia diz que aquele homem, irmão, se ajoelha diante de Jesus. E aqueles espíritos que estavam subjugando aquele homem, louvado seja o nome do Senhor, olha para Jesus e diz assim: o que temos nós contigo, Jesus o Nazareno? Tu vieste destruir-nos antes do tempo. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Por quê? Porque Jesus tinha falado com autoridade: ei, demônio, sai dele, solta ele, deixa a vida dele. Aí a Bíblia diz que Jesus pergunta e diz assim: qual é o teu nome? Ele diz assim: olha, meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Aí a Bíblia diz, irmão, que esses demônios ali, ele fala assim: olha, não nos manda para fora dessa província, para fora desse país. Permite que nós entramos naqueles porcos, já que o Senhor vai expulsar-nos deste homem, da nossa casa, da nossa habitação.
A Bíblia diz que Jesus permite, aqueles demônios vão lá, entram nos porcos, e aqueles porcos, irmão, eles caem de despenhadeiro, ali, louvar-se o nome do Senhor, e se afoga dentro do mar. E o texto vai falar que era quase 2.000 porcos. E teve demônios, irmão, para entrar em 2.000 porcos. Então nós vemos a batalha que este homem aqui estava passando. Aí a Bíblia diz que quando Jesus expulsa, amado irmão, aquele homem, irmão, que era louco, o texto diz que ele fica em perfeito juízo. Aquele homem que andava nu, ele se veste. E aquele homem que andava correndo, irmão, se ferindo com pedra, ele se assenta aos pés de Jesus. Mas a Bíblia diz que o dono dos porcos, irmão, eles veem aquela cena e eles correm até a cidade anunciar o que Jesus tinha feito. Então vem grande caravana, irmão, de moradores de Gadara para ver a cena. Aí quando eles chegam onde Jesus estava ali, a Bíblia diz que eles veem aquele homem liberto, eles veem aquele homem em perfeito juízo sentado aos pés de Jesus, eles veem aquele homem vestido. Mas o texto vai falar que esses homens olharam para o prejuízo dos porcos e mandaram Jesus ir embora da região de Gadara. Aí, irmão, este homem conhecido como gadareno, porque nem nome aqui ele tem, ele pede a Jesus e diz assim: Senhor, permita que eu vá com o Senhor, permita que eu me torne um discípulo do Senhor. Aí Jesus fala assim: não, você passou muito tempo escravizado por Satanás. Você vá para a sua casa e anuncie quão grandes coisas tem feito ao Senhor. Aí a Bíblia diz que ele vai, irmão, não anunciar apenas dentro da sua casa, mas ele vai em toda a Decápolis. Decápolis era um conjunto de 10 cidades. Ele vai pregando, irmão, ele vai anunciando Jesus. E a Bíblia diz que o povo olhando para ele, escutando a pregação, se admirava, irmão, porque o milagre foi grande sobre a vida deste homem. Irmão, esta mensagem é muito longa, esse texto é muito longo, e por isso nesta noite eu quero separar apenas 3 lições, louvado o nome do Senhor, sobre o endemoniado gadareno. Eu já expliquei a história, mas agora eu vou fazer a aplicação para a minha e para a tua vida. Irmão, sabe qual é a primeira lição que nós podemos aprender com a história do endemoniado gadareno, já que esse culto é um culto direcionado à libertação? Você também que vai aí nos acompanhar pela internet, sabe qual é a primeira lição que nós podemos aprender nesta noite? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dentro desse texto, ei, irmão, a primeira lição que nós podemos aprender nesta noite é a seguinte: ei, a fúria do diabo contra as pessoas. Nós vamos ver aqui, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o diabo aqui, ele é furioso. Satanás, ele é furioso. Por quê? Porque se nós formos olhar, irmão, nos versos 3 ao 7, olha o que a palavra do Senhor vem nos falar: ao qual vivia nos sepulcros. Este homem, o diabo fez ele morar onde? Nos sepulcros. E nem ainda com cadeia podia alguém prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feito em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedra. Quando de longe viu a Jesus, correu e adorou, e exclamando com grande voz, disse: que temos nós contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não nos atormente
Primeiramente, a primeira lição que nós podemos aprender com a história do endemoniado gadareno é que o diabo, irmão, Satanás, os demônios, ele tem uma grande fúria contra as pessoas. A Bíblia diz em João 10, versículo de número 10, que o ladrão não veio senão a matar, a roubar e a destruir, mas Jesus, ele veio nos dar vida e nos dar vida com abundância. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 5 e no verso de número 8, sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Efésios capítulo 6, irmão, a partir do versículo 10, vai falar para eu e você se revestirmos de toda a armadura de Deus, para que eu e você possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados, é contra as potestades, é contra as hostes espirituais e da maldade nos lugares celestiais. Então a primeira lição que nós podemos aprender com a história do endemoniado gadareno é que, irmão, o diabo, ele tem grande fúria contra as vidas das pessoas. Veja a situação que esse homem estava. Olha a situação que esse homem estava. O diabo aqui, esses demônios, essa legião, levou esse homem a andar nu. Levou este homem a andar ferindo-se com pedra. Levou este homem a morar dentro dos sepulcros. A Bíblia vem falar, o texto diz que ninguém podia amansar. E quantas pessoas hoje estão, irmão, sendo judiadas por o diabo, estão sendo judiadas por demônio. Louvado seja o nome do Senhor. O diabo tem prendido muitas pessoas. O diabo ele tem ceifado muitas vidas. O diabo tem prendido, louvado seja o nome do Senhor, muita gente. Então nós vemos aqui, amado irmão, que a nossa luta é contra um ser a qual tem grande fúria contra a minha e contra a tua vida. Por quê? Veja a situação que esse homem ficou. Esse homem, a morada dele era dentro das sepulturas. Sepultura é lugar de morto. Tirou ele do meio da família dele, humilhando ele ali. Nem cachorro nós vemos morando dentro de sepultura, de sepulcro. Mas o diabo fez com que esse homem passasse a morar dentro do sepulcro. Os demônios aqui fez com que esse homem ele vivesse nu, envergonhado, irmão. A Bíblia diz que ele andava nu ali, perdeu a dignidade. O texto diz que ele andava ferindo-se com pedra, ou seja, sentindo dor e se machucando. E por mais que alguém quisesse ajudar este homem, não podia. Por quê? Porque era coisa para Jesus, era coisa para Deus, era coisa para o Senhor. Então a primeira lição que nós aprendemos nesse texto, irmão, é a fúria do diabo contra as pessoas. O diabo é furioso, tanto com quem está dentro da igreja como com quem está lá fora. Se ele tiver a oportunidade, ele vai nos tirar da igreja, nos tirar da presença de Deus. Ele vai querer nos prender, ele vai querer nos humilhar. Quantas pessoas, irmão, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, foram subjugadas por o diabo. Mas, irmão, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Nós temos um Deus que nos ama, nós temos um Deus que nos guarda, nós temos um Deus que nos fortalece. Nós vemos aqui que o diabo, ele é furioso. Ele é furioso. Ele é furioso contra as pessoas. Então nós temos que levantar a nossa guarda. Nós temos que se revestir da armadura de Deus. Eu não sei qual foi a brecha que esse homem deu, mas o diabo entrou. Eu não sei qual foi a brecha que esse homem deu, mas o diabo entrou. E nós vemos aqui a situação que esse homem ficou.
O diabo, irmão, ele prende, louvar seu nome do Senhor, as pessoas na mentira. O diabo ele vem para humilhar, jogar para baixo, prender no pecado, prender nos vícios. Louvar seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque ele tem grande fúria contra a tua vida. Por que ele tem fúria contra a tua vida? Porque você é criatura de Deus. Foi o Senhor que te formou. O Senhor enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para te dar uma oportunidade de eu e você morar no céu. E Satanás ele não quer que você vá morar na glória, e por isso que ele luta para querer, irmão, destruir, louvar seu nome do Senhor, a criação de Deus. 3 lições sobre o gadareno. A primeira lição que nós podemos aprender nesse texto e ver aqui no texto é a fúria do diabo contra as pessoas. E nesses últimos tempos, se aqui ele já tinha fúria, e nesses últimos tempos que está próximo à volta de Jesus, o diabo ele tem armado 1001 arapuca para prender as pessoas. E eu falo, tanto aquelas que ainda não confessaram Jesus como seu Salvador, como com aquelas que estão dentro da igreja, na presença do Senhor. Ele quer tirar, ele quer arrancar, porque ele quer louvar o seu nome do Senhor, meu Deus, levar muitas pessoas para ir para o inferno com ele, para ir sofrendo na eternidade, no lago de fogo ardente com ele. Então o diabo ele tem fúria contra a minha vida e contra a tua vida, e nós precisamos, irmão, estamos armados na presença do Senhor. Nós precisamos estar armados na presença de Deus, para que nós venhamos vencer todo dado inflamado do inimigo. Aleluias. Eita glória, louvado e bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ei, o diabo ele tem muita fúria contra a minha vida e contra a tua vida. Você acha que esses levantes que acontecem, você acha que essas provas que vêm, você acha que muitas vezes dizendo, ele não está por trás trabalhando? Ele está, ele tem o jeito dele de operar, ele tem o jeito dele de trabalhar, ele tem o jeito dele de agir. Ele que a sobre ah, meu Deus querido, guarda a tua igreja, guarda o teu filho, guarda a tua filha. Ei, estes demônios aqui levaram este homem a viver uma vida de humilhação. Esses demônios aqui levaram este homem a viver uma vida de humilhação. Ele não podia fazer nada, a família não podia fazer nada, a sociedade não podia fazer nada. Então nós aprendemos a primeira lição, amado irmão, com a história do endemoniado gadareno. É a fúria do diabo contra as pessoas, contra a raça humana, contra as vidas. Ele é furioso, e se ele alcançar, tiver a oportunidade, ele vai querer oprimir, ele vai querer destruir, ele vai querer subjugar. Esta é a primeira lição que nós aprendemos com a história do endemoniado gadareno. Mas o texto continua, e aqui no verso de número 8 ao verso de número 3 é o que diz a palavra do Senhor. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou encarecidamente que não mandasse para fora do país. Ora, estava ali, no monte, uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entramos neles. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos,
e era a manada cerca de 2.000 porcos, e precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Ei, presta atenção. A primeira lição que nós aprendemos com a história do endemoniado gadareno foi a seguinte: o diabo, ele tem grande fúria contra as pessoas, mas aqui nós vamos ver que esses demônios estavam aprisionando. Esses demônios aqui estavam subjugando. Esses demônios aqui estavam amarrando. Esses demônios aqui estavam humilhando. Mas nós vamos ver que quando Jesus ele chega, louvado e bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Jesus ele expulsa, Jesus repreende, Jesus ele subjuga esses espíritos imundos. Jesus, irmão, ele traz libertação sobre a vida deste homem, a qual a família não pôde fazer nada, a qual os amigos não podem fazer nada, a qual a medicina não pode fazer nada, a qual o homem não pode fazer nada, e nem ele mesmo pode fazer nada. Jesus chega aqui, irmão, e esses demônios não partem para cima de Jesus para querer agredir Jesus, não. O texto vai falar que eles se prostram, eles ficam de joelho diante de Jesus ali, reconhecendo a autoridade de Jesus. Eles viram ali que com Jesus era diferente. Quantas pessoas esses espíritos imundos tinham colocado para correr daquela região, mas quando Jesus chegou ali, o texto vai dizer que eles se ajoelham e começa a implorar, dizendo: o que temos nós contigo, Jesus o Nazareno? Tu viesse destruir-nos antes do tempo? Eu bem sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus, tu és o Messias. A Bíblia diz que Jesus disse assim: não quero conversa, pode sair dele. E imediatamente o texto diz que este homem ele é liberto. Este homem ele é liberto. Este homem ele fica liberto. Louvado e bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amado irmão, a segunda lição que nós podemos aprender com o endemoniado gadareno é a seguinte: o grande poder de Jesus de libertar as pessoas. É isso mesmo. Nós vamos ver, amados irmãos, louvar seu nome do Senhor, do verso 3 ao verso 7, Satanás ali oprimindo, aqueles demônios ali oprimindo, humilhando, prendendo, judiando, colocando dentro de sepulcro. Mas nós vamos ver do verso de número 8 ao verso de número 13, Jesus chegando ali para desfazer todas as obras do diabo. Jesus chegando ali para tirar aquele homem de dentro da sepultura, para fazer com que aquele homem andasse vestido, para fazer com que aquele homem ali parasse de se ferir com pedra, para colocar, irmão, uma sã consciência naquele homem. Jesus chega ali, louvar seu nome do Senhor, e expulsa aqueles demônios, e expulsa aquele mal, e louvar seu nome do Senhor. Então nós podemos aprender que o nosso Jesus, ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. E por mais que o diabo, os demônios tenham poder, Jesus, ele é o Todo-Poderoso. E aonde Satanás prende, Jesus, ele chega e solta. Aonde o diabo quer mandar, Jesus diz assim: quem manda aqui é eu, porque a última palavra vem de mim. Ei, louvar seu nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus, ele tem poder, irmão, louvar seu nome do Senhor, de mudar a minha e a tua história. Ele tem poder de trabalhar sobre a minha e sobre a tua vida. Ei, do verso de número 8 ao verso de número 13, destaca
o grande poderio que o nosso Jesus tem. Destaca o grande poderio que Jesus ele tem. A região que estava dominada por o valentão de Gadara por causa daqueles demônios. A Bíblia diz que aqueles demônios batem continência e Jesus chega trazendo uma coisa. Eu sei, se você clamar o nome de Jesus, se você crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo, se você andar na presença dele, ele deu autoridade para que em seu nome eu e você tivermos poder, ou termos poder sobre toda a força do inimigo. A segunda lição a que nós podemos aprender com a libertação do endemoniado gadareno é: Jesus ele tem grande poder. Jesus ele tem muito poder. Jesus ele é o Todo-Poderoso. Uma solução que era insolucionável para o homem, para a medicina, para a família, foi solucionada por Jesus. Então, independentemente da batalha do diabo no meio da tua família, independentemente da batalha do diabo ali na vida do teu filho, da tua filha, do teu irmão, da tua irmã, do teu pai, da tua mãe, não importa. Jesus ele tem poder de arrancar todo demônio, de repreender todo o mal. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto enfatiza o grande poder de Jesus, do verso de número 8 ao verso de número 13, mas o texto continua. E do verso 14 ao verso 17 diz a palavra de Deus: e os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. E indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. E os que haviam presenciado os falaram e contaram o que acontecera ao endemoniado e às cercas dos porcos. Verso 17. E entraram e rogaram que se retirasse da terra. Verso 18. E ao entrar no barco, suplicavam que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Presta atenção para nós estarmos finalizando esta mensagem. Primeiro nós aprendemos com a história, com esta passagem que fala sobre o endemoniado gadareno. Em primeiro lugar, a fúria do diabo contra as pessoas, ela é grande. Por quê? Porque esses demônios tinham feito esse homem morar aonde? Nos sepulcros. Tinha feito ele andar como? Ferindo-se com pedra, andar sem roupa, tinha afastado da família, tinha dado força para quebrar grilhões e cadeias. Em segundo lugar, nós aprendemos, louvado seja o nome do Senhor, com esta passagem sobre o grande poder de Jesus. Por mais que a sociedade ali não pode fazer nada, a família, os amigos, a medicina não pode, Jesus chegou ali, trouxe libertação, arrancou aqueles demônios. Mas no texto que nós acabamos de ler, a Bíblia vem falar sobre aqueles que tinham os porcos e todos os moradores da cidade de Gadara, exceto o que foi liberto. Vai falar que quando foram chamados lá, viu que Jesus tinha feito. Jesus tinha o quê? Tinha libertado um homem que estava prestes a morrer. O diabo estava prestes a matar, o diabo estava prestes a destruir. Mas eles vão ver aquele homem ali liberto, assentado aos pés de Jesus, ali em perfeito juízo. E a Bíblia diz: sabe qual vai ser a decisão deles?
a decisão dos moradores de Gadara é a seguinte: olha, retira-te daqui, retira-te daqui, Jesus, nós não queremos você na nossa cidade. Por quê? Porque eles não olharam para a vida que estava liberta, eles não olharam para a vida que estava aos pés de Jesus, não, eles olharam para os porcos, eles olharam para a manada de porcos que tinha se precipitado dentro do mar, ou seja, estava preocupado apenas com o financeiro, e as almas eles não estavam nem aí. Então sabe qual é a terceira lição que nós podemos aprender com a passagem, com a história do endemoniado gadareno? É a seguinte: o homem tem a tendência, irmão, de sempre rejeitar a Jesus, independentemente do que ele faça. Por quê? Porque Jesus aqui tinha operado grande milagre, Jesus aqui tinha feito algo que ninguém ali tinha sido capaz de fazer. E eu creio que este homem endemoniado aqui, amados, este homem deu muito trabalho para aquela cidade. Creio que ele ia nas casas, amedrontava o povo, e o povo ficava ali apavorado, e quem sabe até muitos desses aqui, mas não estava nem aí não. Quando Jesus libertou, Jesus operou o milagre ali, o homem estava em perfeito juízo liberto. O texto vai falar que eles falaram assim: olha, nós não queremos você aqui, Jesus. O prejuízo foi grande, foi 2.000 porcos que se afogaram. Nós não queremos você aqui, independentemente de você ter poder ou não sobre o diabo. Nós não queremos você no nosso território, não queremos você na nossa vida, não queremos você na nossa casa. Então nós podemos aprender, irmão, com esse trecho dessa passagem, irmão, a tendência do homem sempre rejeitar a Jesus. É Jesus operando o milagre, é Jesus fazendo a obra, é Jesus arrancando o vício, é Jesus curando, é Jesus batizando com seu Santo Espírito, é Jesus abrindo porta. Mas as pessoas, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, preferem os porcos e rejeitam a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? O homem, ele tem grande tendência de sempre rejeitar a Jesus. O homem tem sempre a grande tendência de preferir os porcos. E quantas pessoas dentro e fora da igreja têm preferido os porcos, têm feito, irmão, louvado o nome do Senhor, escolhas erradas, tem preferido coisas que não edificam. Louvado e bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós temos que ser da turma que prefere Jesus, que quer Jesus. Louvado seja o nome do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família, em todo o seu modo de proceder. Nós vemos aqui que os gadarenos disseram: não, pode ir embora, pode pegar o seu barquinho e se retirar daqui. Ei, louvado seja o nome do Senhor. Eles não queriam o Senhor, eles não queriam Jesus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quantas pessoas, irmão, Jesus tem abrido a oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor, tem presenciado o que Jesus tem feito. Muitas pessoas, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que preferem os porcos em vez de Jesus. Os moradores de Gadara disseram não para Jesus. E toda vida que Jesus, ele tem algo conosco,
Toda vida que Jesus nos chama, às vezes que Ele nos chama para algum propósito, nós temos que dizer assim para o Senhor, nós temos que dizer assim para Jesus. Nós não podemos esquecer, nós não podemos ter amnésia, irmão, e esquecer do que Jesus já fez por nós, o que Jesus já fez para a nossa família, o que Jesus já fez no meio dos nossos. Então nós temos que ser da turma daqueles que querem Jesus na sua vida. Louvado e bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas esses moradores não, aqui não. Você chegou aqui, Jesus, para nos causar prejuízo, porque muitas das vezes, amados irmãos, para nós ficarmos com Jesus, vai ter um preço a ser pago. E o preço foi o quê? Foi a morte dos porcos. Creio eu que Jesus queria revelar o que estava verdadeiramente no coração daquele povo. Era um povo materialista. Era um povo sem amor no coração. Não se comoveram com a libertação daquele homem que estava, irmão, há muito tempo preso por Satanás. Mas quando eles viram os porcos afogados, eles falaram: não, nós preferimos o nosso financeiro do que ter esse Jesus aqui em nosso território, do que ter esse Jesus aqui conosco. Então nós aprendemos nesta noite, amados irmãos, 3 lições sobre o endemoniado gadareno. E a primeira lição nós aprendemos nesta noite foi que a fúria do diabo contra as pessoas, ela é muito grande. Por quê? Porque uma legião tinha aprisionado a vida deste homem. A segunda lição nós aprendemos nesta noite com a história do endemoniado gadareno, irmão, louvado o nome do Senhor, foi sobre o grande poder de Jesus contra as forças das trevas. O diabo tem poder, mas Jesus, ele tem todo o poder. Por quê? Porque Jesus libertou a vida deste homem. E em terceiro lugar, nós aprendemos nesta noite sobre, irmão, a passagem, a história do endemoniado gadareno, irmão. Nós aprendemos sobre a tendência do homem a sempre dizer não para Jesus, a sempre virar as costas para Jesus, sempre, irmão, a preferir as outras coisas em vez de Cristo. Mas a Bíblia diz que o gadareno, ele fez a diferença. Quando Jesus liberta ele ali, ele diz assim: eu sou grato ao Senhor, eu sou grato ao Senhor por esta grande libertação. Eu estava preso, agora estou solto. Eu estava lelé da cuca, doido, mas o Senhor me deu o perfeito juiz. Eu estava nu, o Senhor me vestiu. Eu estava sempre pelos montes me ferindo com pedra, mas o Senhor me trouxe paz, conforto. Deixa eu seguir o Senhor e ser o teu discípulo. Jesus diz assim: não. Você passou muito tempo distante da sua família, vai e pregue dentro da tua casa. Mas a Bíblia diz que ele vai pregando pelas aldeias, se torna um grande missionário. Isso aqui é a atitude de quem é grato a Jesus por que Jesus fez na vida dele. Quem Jesus trabalha, irmão, a vida que Jesus liberta, que Jesus entrou, o Espírito Santo entrou, ele não fica calado, ele tem desejo de ganhar alma, ele tem desejo ali, irmão, de anunciar a palavra de Deus, ele tem desejo de anunciar a palavra do Senhor, ele tem desejo de trazer alma para a igreja. E a Bíblia diz que ele foi pregando, e o povo dizia assim: rapaz, esse homem um dia desse era um endemoniado, agora já se tornou um pregador, agora já se tornou evangelista. Eu creio que muitas pessoas, irmão, se converteram através da vida deste homem. Ei, Jesus te libertou, Jesus me libertou, para que eu e você venhamos libertar através do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Nazareno. Aleluias. Louvado e bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. 3 lições sobre
o endemoniado gadareno. Esta é a palavra de Deus para os nossos corações. Nesta noite o Senhor Ele tem falado conosco. E eu creio também você aí que nos acompanhou através da internet, através do nosso canal de YouTube, o Senhor falou também fortemente ao teu coração. Entenda uma coisa: o diabo ele tem grande fúria contra a tua vida, contra a tua família, contra a tua casa. O diabo ele tem grande fúria, mas por mais que ele tenha fúria, ele tem o poder. O nosso Jesus ele tem todo o poder, e ele pode chegar e já está desamarrando, já está lançando por terra toda a corrente espiritual. Mas entenda uma coisa, nesta noite, eu e você não podemos ter a tendência de preferirmos os porcos e virarmos as costas para Jesus. Jesus libertou, Jesus fez a obra, então se torne um seguidor de Cristo. Anuncie quão grandes coisas fez o Senhor sobre a tua vida. Amém, amados? Esta é a palavra de Deus para os nossos corações nesta noite. E eu vou estar orando, mas irmãos, vou orar daqui mesmo, amém? Tem poucos irmãos, vou estar orando daqui mesmo. Você também que está em sua casa, receba esta oração. O Espírito Santo de Deus vai te tocar. E os irmãos que estão aqui também, o Espírito Santo de Deus vai tocar sobre a vida dos amados irmãos nesta noite, em nome de Jesus, amém? Se coloque de pé, vamos estar orando por cura, libertação, para que o Senhor venha tocar sobre a vida dos amados irmãos, fortalecimento espiritual, repreender todo o demônio, todo o mal, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Coloque a mão sobre a sua cabeça, você que está em sua casa também, coloque a mão sobre a sua cabeça, e você vai ministrar cura, libertação, renovo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Meu Deus querido, meu Deus amado, é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Esta palavra é uma palavra direcionada à libertação, Senhor. Nesta noite, meu Deus querido, aqui o Senhor venha tocar, meu Senhor, sobre essas vidas. Aqui o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha tocar, Senhor, com o teu poder sobrenatural. Aqui o Senhor venha tocar, Senhor, com a tua unção, Senhor, sobrenatural, Senhor. E que o Senhor, papai, venha, Senhor, repreendendo, meu Deus querido, meu Deus amado, toda enfermidade, Senhor, no sangue, nos ossos, na carne, Senhor, aonde tiver, Senhor, a doença, a enfermidade, aqui o Senhor vem arrancar agora. Toca sobre a vida dos irmãos que estão presentes aqui, toca sobre a vida daqueles que estão nos acompanhando através da internet. Meu Deus querido, aqui o Senhor veio fazer a tua obra. Arranca agora, Senhor, as enfermidades. Arranca agora, Senhor, o cansaço espiritual. Arranca agora, Senhor, o desânimo. Arranca agora, Senhor, a fraqueza. Arranca agora, Senhor, o peso espiritual. Arranca agora, Senhor, todo o mal. Arranca agora, Senhor, a dor de cabeça. Arranca agora, Senhor, a doença nos ossos, na cabeça, no útero, no estômago. Em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda enfermidade vai saindo agora. Vai curando, Jesus. Vai curando, Jesus, nessa noite. Vai curando, Jesus, nessa noite. Isso. Vai arrancando agora toda enfermidade. Vai arrancando agora toda enfermidade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, toca com o teu poder sobrenatural. Elei que anafu rebre anaiaçu. Ebubi nefa xendereminaiaçá. Meu Deus, em nome de Jesus, repreende-se obras de macumbaria. Repreende-se obras de macumbaria, magia negra, Senhor. Repreende, Senhor, toda simpatia do inferno, ó Pai. Lança por terra todo o projeto maligno, Senhor, contra a família desta mulher, contra a família deste irmão, Senhor. Abubinaiaçópia. Em nome de Jesus Cristo, lança por terra, Senhor, todo espírito maligno. Arranca os familiares dos vícios. Arranca esse homem dos vícios, esta mulher dos vícios. Agora, toca, Jesus, toca, Jesus, toca. Toca com teu poder sobrenatural. E eu vou contar até 3 e todo o mal tem que cair por terra. Seja ele na área espiritual, na área física, psicológica.
toda enfermidade que não provém do Senhor, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu conto 1, eu conto 2, eu conto 3, em nome de Jesus. Todo mal eu digo, sai em nome de Jesus. Amém, amados? Pode se sentar. Receba o teu milagre em nome de Jesus Cristo. Os irmãos que estão aqui, recebam o seu milagre em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não importa, irmão, não importa o problema que seja, a fúria do inimigo, o nosso Deus, ele é maior contra toda a astuta cilada do inimigo. Amém? Nessa noite tem alguém que ouviu a palavra de Deus e sentiu o desejo no coração de confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou que está afastado e quer fazer uma nova aliança com Jesus. Esta é a oportunidade que Deus está te dando. Tem alguém para Jesus nessa noite? Se não tem, que Deus te abençoe e te conceda uma outra oportunidade em nome de Jesus.